Boa tarde, internautas. Começa agora o ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento, dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo, toda sexta-feira com vocês aqui com um tema muito importante para a saúde ou para quem tem animal de estimação ou mesmo para colegas clínicos que tenham dúvidas em relação a especialistas. Então, um programa sobre absolutamente tudo que diz respeito a animais. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a professora doutora Cydele Coelho, médica veterinária, especialista em homeopatia veterinária, que foi um tema que nunca trouxemos no programa. Cydele, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Marta. É um prazer enorme estar aqui. Além da formação de médica veterinária, a Cydele é mestre em homeopatia, é doutora em ciências na área de epidemiologia aplicada e zoonoses da USP e pós-doutoranda em imunologia pela Unip. É um vasto currículo, né? Como se dá a formação de um médico veterinário homeopata, Cydele? Bom, primeiro, né, o profissional tem que se formar em veterinária e aí buscar uma pós-graduação, lato sensu, para a homeopatia. Existem alguns cursos em São Paulo, na região sul, nordeste. Não são todas as universidades? Não. A maioria das universidades, inclusive, não há o curso de pós-graduação em homeopatia. A Unisa tem um curso que está para começar, lato sensu, sobre homeopatia. Você dá aula para cursos de graduação de medicina veterinária? Isso. Eu dou aula na Unisa. Vou iniciar, né, a parte de docência no mestrado da Unisa. E dou aula na Faculdade de Ciências da Saúde, em São Paulo. E algumas aulas, principalmente sobre animais silvestres, na APH. E fora isso, você exerce a atividade de homeopata veterinário? Sim, Marta. Prestando serviço e atendendo? Sim, eu atendo em vários locais, né? Todos no ABC. Pelo que eu estou vendo, pela sua atividade, né, acadêmica, né, e cursando, ainda fazendo o pós-doutorado, né, acredito que seja impossível você manter um estabelecimento, né, uma clínica de homeopatia. Deve ser dificílimo. Sim, é exatamente por isso que eu optei por atender em vários locais. Além de dar aulas, eu dou várias palestras, né, sobre o assunto, sobre homeopatia e animais silvestres, pequenos animais. Já dei aula e palestra com equinos, sobre pesquisa em homeopatia. Então, essas atividades também tomam um tempo. E aqui no ABC você atende em hospitais, clínicas? Eu atendo em Santo André, eu atendo no Hospital Modelo. Em São Caetano eu atendo na Clínica Pet Style e no Centro de Especialidades de Olho no Bicho. Em São Bernardo eu atendo na Fauna Especialidades. E no ABC costumo fazer a domicílio também, porque como eu tenho muito contato na internet, o site, meu nome acaba aparecendo em vários locais. Você tem um site? Você mantém um site? Mantenho, que é o cydelecoelho.com.br. Só que no momento eu tive um probleminha no site, ele está fora do ar, eu estou fazendo um novo site, então ele está em construção. Mas em breve ele vai estar novamente para que todos possam acessar. Então, para elucidar um pouco, assim, para os clínicos, vamos supor, eu quero que você atenda um paciente meu, eu quero encaminhar um caso. Você tem disponibilidade, então, de prestar esse atendimento junto às clínicas? Tenho, sim, certo. Com certeza. É só entrar em contato pelo celular e eu irei à clínica.
Agora, em linhas gerais, Cibele, qual é o conceito, qual é o embasamento, o que propõe a homeopatia, em linhas gerais? Tá. A homeopatia é uma medicina, né? É um tipo de medicina que trabalha diferente da alopatia. Somente isso. Mas é uma medicina. Muitas pessoas têm a ideia de que a homeopatia é simplesmente uma alternativa. Ela é uma alternativa porque você tem é uma opção, né? Mas ela é uma medicina legalizada, né? Na maioria dos países. No Brasil, a homeopatia, embora poucas pessoas saibam, mas a homeopatia foi a primeira especialidade veterinária, né, a ser aceita pelo Conselho. Ela simplesmente trabalha diferente. Então, a medicina alopática normalmente trabalha pelo contrário, pelos contrários. Então, ela trabalha um antiemético, um diarreico. A homeopatia não, ela trabalha pelo semelhante. Então, aquilo que o medicamento provocar em um indivíduo são, ele vai também curar em um indivíduo doente. Assim, poucas palavras, é isso. E tem muita gente que confunde, além da homeopatia, com a fitoterapia, que não é a mesma coisa. Não, de forma alguma, Marta. Essa confusão, muitos pacientes me procuram e comentam esse tipo de coisa. Eu falo, olha, é completamente diferente, tá? A fitoterapia é baseada, assim, nas plantas, né? Mesmo somente nas plantas. E a homeopatia não. Os medicamentos homeopáticos, eles são derivados, eles podem ser derivados de vegetais, no caso das plantas, de minerais e de animais, né? Então, por exemplo, nós temos o aurum metálico, que é um medicamento derivado do ouro. Nós temos um medicamento a apis mellífica, que é derivada da abelha. Nós temos até um medicamento que, embora choque muitas vezes, Marta, mas é um medicamento maravilhoso para asma, que é a Blata orientalis. A Blata é derivada da barata. Puxa vida, eu vou marcar esse nome. Mas é um medicamento muito bom e muito utilizado. Né? São coisas que a gente nem imagina. Pois é. Né? Seria a minha próxima pergunta. Qual que é a origem dos componentes da homeopatia? Hoje nós temos aproximadamente 3.600 medicamentos. Então, eu costumo dizer que a homeopatia é uma arte. Porque o animal é um grande quebra-cabeça. Você tem que juntar os pedaços para encontrar um medicamento. Existem vários tipos de formas de se tratar com homeopatia. Eu acho que isso é muito importante saber. Você pode tratar com homeopatia um foco, um problema, como se você estivesse tratando com alopatia, mas com homeopatia. Então, por exemplo, uma dor, você vai tratar aquela dor. Um problema no fígado, você vai tratar o fígado. Essa é uma forma de tratar com homeopatia. Outra forma de tratar com homeopatia é o indivíduo como um todo. E na realidade é a forma como eu prefiro tratar. Por quê? Porque é uma forma muito mais eficaz e duradoura. Então, quando eu vou tratar um animal, qualquer tipo de problema, eu preciso de sintomas físicos, comportamentais, né, e gerais. Então, é muito amplo.
E aí sim eu consigo tratar esse indivíduo não em partes, mas sim como um todo. Então, não existe uma doença que você trata. Você trata cada doente individualmente. Claro, isso a medicina faz. Isso é a forma que eu prefiro. Sei. Então, é comum você prescrever vários componentes, ou isso é tudo num componente só, que você vai ver só o princípio ativo? Isso também depende da escola homeopática que cada profissional prefere, né, para trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com muitos medicamentos, né? Então eu dou preferência para um medicamento. E algumas circunstâncias acaba havendo necessidade de um segundo medicamento, mas eu não costumo trabalhar com complexos. O que é um complexo? São vários medicamentos no mesmo frasco, né? Normalmente é um medicamento por vez. É a forma que eu trabalho. Mas existem muitos profissionais que preferem trabalhar com complexo, né? Então, isso é do profissional. Aí põe vários componentes numa fórmula só. Numa fórmula só. Entendi. Isso seria um complexo. Certo. E aí você não está tratando o indivíduo, você está tratando o problema em si, né? Eu prefiro tratar o indivíduo. Por quê? Porque nessa homeopatia que eu sigo, essa escola homeopática, acredita que não existe realmente doença, existe o doente, né? Então, o indivíduo, a doença nada mais é a forma de mostrar que alguma coisa não está bem com aquele animal. Como se dá a sua avaliação? O seu exame físico é igual ao exame de um clínico veterinário? Sim, sim. É um exame igualzinho do clínico. Inclusive utiliza de exames laboratoriais? Sim, muito. É a mesma coisa. A diferença de um clínico tradicional para um clínico que trabalha com homeopatia é que assim, a consulta demora muito mais. Não tem como fazer uma consulta em 15, 20 minutos. Isso não é possível. Então, o homeopata ele demora de 1 hora a 1h15, 1h20 na primeira consulta. Nas seguintes é até um pouco mais rápido, mas a primeira consulta ela é um pouco mais demorada. Por quê? Porque eu preciso de detalhes daquele animal. É muito difícil conseguir tratar do indivíduo quando não há detalhes, né? Facilita muito, principalmente problemas crônicos, como problemas de pele, problemas de distúrbios comportamentais, que também são tratados com homeopatia. Então, é necessário isso um tempo. Muitas vezes, até a primeira consulta, você não consegue sair da primeira consulta já com um medicamento que vai resolver o problema, né? Infelizmente, existe um mito que a homeopatia é lenta. Isso não é verdade. A homeopatia, ela pode ser lenta em alguns casos, mais crônicos, e ela pode ser muito rápida em alguns casos agudos. Então, eu tenho pacientes que não estão mais respondendo a medicamentos convulsivos e com homeopatia o paciente sai da convulsão imediatamente, né? Então, assim, né, não se pode dizer que é uma coisa lenta, né? Que é muito rápido. Então, o importante é encontrar o medicamento correto. E muitas vezes é isso que a parte mais demorada, encontrar o medicamento correto. Por isso tem que ter um exame clínico detalhado, uma anamnese muito investigativa, né? Porque acredito que o dono deve passar o triplo de informação numa consulta com o homeopata, né? Sim, tá certo. É necessário. Cideli, vou pedir uma licencinha, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa semanal
que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo. E hoje recebendo aqui no estúdio a professora doutora Cideli Coelho, especialista em homeopatia veterinária, um assunto que até nós clínicos pouco sabemos a respeito. Talvez por negligência nossa mesmo, né? De não procurar conhecer, não procurar saber e abrir um pouco a cabeça, né? Porque com tantas aplicações, pelo que a gente estava conversando, né, Cideli? E o clínico, eu acho que falta um pouco de elucidação. O clínico fica assim, será que este é um caso para um homeopata? Ele filtra, o clínico filtra, fala, mas isso aqui eu acho que não é caso para homeopatia. Ocorre isso mesmo, Cideli? Muito, Marta. Infelizmente, ainda existe pouca informação, né, por parte do clínico sobre homeopatia. Muitas vezes eu tenho colegas, que depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu tenho muitos colegas que já sabem né, o que eles podem passar para a homeopatia. Mas eu recebo muita ligação, muito e-mail de pessoas querendo saber, olha, eu tenho um determinado problema com o meu animal. É possível trabalhar com homeopatia? Então, respondendo a todas essas perguntas, né? Com homeopatia, você pode trabalhar qualquer problema de saúde. Absolutamente qualquer um. É claro que problemas, por exemplo, cirúrgicos, a homeopatia pode entrar tanto no pré-cirúrgico como no pós-cirúrgico. Mas a gama de problemas, né, clínicos onde a homeopatia pode trabalhar e auxilia muito, é enorme. Então, por exemplo, problemas com insuficiência renal, que é, né, um problema muito comum na clínica frequente. Hoje em dia, então, cada vez pior, né, a frequência é cada vez maior. Nossa, eu tenho muitos animais que têm insuficiência renal e que se tratam com homeopatia já há 2, 3 anos. Estão vivos e com qualidade de vida. É importante deixar bem claro, Marta, e para os ouvintes, que a homeopatia tem uma preocupação muito grande com a qualidade de vida desses animais. Tá? Então, é óbvio que problemas que não têm cura, né, problemas incuráveis, a homeopatia também não vai fazer milagre. Ela não vai curar. Mas ela vai dar qualidade de vida para esse animal. É isso que nós homeopatas fazemos, né? Dar qualidade de vida. Então, um animal que ele tem insuficiência renal, ele permanece com insuficiência renal, mas ele para de vomitar, ele não tem diarreia, entendeu? Entendi. Então, assim, basicamente esse. É claro que, por exemplo, um animal foi atropelado, ele tem que ir para a cirurgia, não para o homeopata, claro, né? Mas fora essas questões físicas diretas, qualquer enfermidade é possível se tratar com homeopatia. Que na verdade melhorar a qualidade de vida do animal deve ser a preocupação de qualquer médico veterinário, né? Porque eu sou muito fã do Dr. Drauzio Varela, cito ele sempre aqui no programa, que ele diz que a função do médico não é prolongar a vida a qualquer custo, né? É aliviar a dor do paciente, né? E dar qualidade de vida para esse paciente, que deveria ser a função de todos, né? Sim. Agora, uma coisa que a gente esbarra, mesmo na alopatia todos os dias, é a resultado, né? O proprietário, você pode falar, olha, eu não vou aplicar de novo um corticoide no seu animal que está com coceira, porque isso não vai curar a alergia. Eu só estou fazendo um paliativo.
mas às vezes o próprio proprietário fala, não, mas eu quero que pare a coceira. Aí você quer prescrever, às vezes, um antialérgico, um antihistamínico, uma coisa mais branda, que não cause tantos efeitos colaterais, mas ele, não, mas eu quero aquela injeçãozinha que tira a coceira com a mão, à custa de você estar minando a saúde do animal. Isso, se a gente esbarra com isso na alopatia, que, assim, teoricamente traria resultados mais imediatos de tirar com a mão, como você lida com isso? Ou você tem que explicar pro cliente, ou você tem que explicar, às vezes, pro clínico isso? Olha, eu não vou dizer para você que eu não tenho esse problema. Eu tenho. Mas não é um problema tão grande pelo simples fato de que a maioria, para não dizer 99% dos animais que vêm até mim, são animais que já passaram por tudo. Então, são animais que já, no caso, por exemplo, de um problema de pele, já foram em dermatologistas, já foram em vários veterinários, já passaram 2, 3 anos tomando corticoide, já tomaram todos os antibióticos possíveis e imaginários. Então, é esse tipo de animal que vem para mim, né, normalmente. Eu tenho muitos pacientes que foram indicados pelo veterinário, pelo colega, porque não tem mais o que fazer, né? Esses animais, o que eu converso tanto com o colega como com o proprietário quanto tempo você ficou tentando com alopatia? Eu já tentei 2, 3 anos, 4, 5, já peguei animal sem um pelo no corpo, né, que já passou por problema de pele desde filhote. Eu falo, bom, você deu esse tempo? Melhorou? Melhora, mais volta, melhora, mais volta. Então você vai me dar o mesmo tempo. Me dê um tempo para que eu consiga trabalhar, analisar o quadro e chegar ao medicamento ideal. Alguns casos, como alergias, problemas neurológicos, como convulsão, esse tipo de problema, são problemas em que o animal vai ter que tomar homeopatia o resto da vida. Infelizmente. Mas existe uma grande vantagem. Não existe efeito colateral, né? A homeopatia não tem toxidez. Então, não tem como intoxicar animal com homeopatia. Ele pode tomar a vida toda. Tanto é que eu tenho um número muito grande de animais geriátricos, né? Porque eu começo a atender os animais e eles vão ficando velhinhos, velhinhos, velhinhos. E a homeopatia ajuda muito na velhice desses animaizinhos. E os cães e gatos hoje, né, estão muito longevos, né? Eu tenho... você também deve ter, se der ali no seu dia a dia, né? Hoje é comum você ver cachorro com 18 anos, 17, 18, gatos com 22, 23. Eu tenho pelo menos uns 5 pacientes gatos com mais de 20 anos, né? Então eles estão vivendo mais e nós estamos dando também, felizmente, né, condições para que as doenças da senescência, né, da velhice apareçam. Então, problemas metabólicos, problemas neurológicos, cognitivos, circulatórios, articulares, né? Sim. Então, eles estão vivendo mais e então estão tendo mais problemas geriátricos. Então, acredito que você tenha grandes resultados com problemas degenerativos. Tenho. A homeopatia trabalha muito bem nesses casos. Inclusive eu tenho um caso de um paciente, eu até tenho uma foto dele. Ele sofreu 3 AVCs e se recuperou dos 3. Então, a homeopatia consegue trabalhar. Tem bastante sucesso. Cibele, você trouxe algumas imagens de pacientes seus? Trouxe. Eu vou pedir, vocês têm alguma. Vocês podem soltar as imagens que a. Você costuma atender assim. Nossa, não, sorte, porque eu acabei de falar nele. Esse aqui é um velhinho, bem idosinho, é o Caco.
foi ele que sofreu os 3 AVCs, né? E se recuperou dos 3, ele já veio ao óbito, mas ele veio a óbito com 16 anos, e é um setter que normalmente... para um cachorro de grande porte é muita coisa, né? Exato. E ele começou a se tratar com homeopatia com 6 para 7 anos, e ele tinha problemas de pele. Aí ele resolveu problemas de pele e foi caminhando para a velhice, mas de uma forma bem tranquila. Bom, esse aqui é o gordo. É um coelho. É um coelho. Porque eu acho que eu nem comentei, Marta, mas eu eu fui para a homeopatia por conta dos animais silvestres, né? Eu trabalhei num criadouro conservacionista e exótico durante 8 anos. Puxa vida. Então o gordo, ele tinha problemas, ele não conseguia defecar. Ele passou a defecar com a homeopatia. Essa aqui é uma gatinha, é a Bianca. Ela tem insuficiência renal e ela já está em um tratamento com homeopatia há 3 anos. O primeiro ano, os proprietários foram assíduos, né? Assim, eu normalmente costumo atender a cada 2 meses, eu não atendo todo mês, porque também não é possível a quantidade de pacientes que eu tenho, e mais as outras atividades eu não consigo. Mas a Bianca, ela sumiu durante quase 2 anos, 1 ano mais ou menos. Eu atendi ela durante 2 anos, ela sumiu 1 ano. E aí a proprietária dela voltou. E eu já estava preocupada, né, com o que tinha acontecido com a Bianca. E aí a proprietária dela relatou que ela estava super bem, por isso ela havia sumido. Retornou. Ela continua em tratamento para insuficiência renal, mas ela não tem sintoma nenhum. Se alimenta bem, ela está super bem. E até os níveis tóxicos de ureia e outras substâncias costuma regredir também? Olha, isso varia muito de animal para animal. Existem animais que eu consigo baixar o nível de ureia creatinina muito, assim, num bom patamar. Outros animais, eu não consigo baixar o nível de ureia e creatinina, mas eu consigo que eles não tenham nenhum sintoma, que aí é a qualidade de vida. Né? Este aqui é o Baruque, gente. Ele é um doce de animal. Eu comecei o tratamento dele ele era alérgico. Tinha problemas de pele por alergia, ele não podia com perfume da proprietária, nenhum cheiro forte, ele espirrava e tinha problemas de pele. E hoje ele está super bem. Ainda outro dia a proprietária dele me chamou porque ela comprou uma cômoda e aí, como ele já estava bem estabilizado, ele estava tomando a medicação só 1 vez por semana. Que é também uma outra questão que as pessoas têm como mito, que é aquela coisa, a homeopatia tem que tomar de hora em hora, eu não tenho paciência. Isso eu ia perguntar para você. Não, depende do caso. Se for um caso agudo, realmente tem que tomar de hora em hora ou várias vezes ao dia. Mas se for um problema crônico, muitos animais tomam 1 vez por mês a medicação. E é o suficiente, né? Então, depende muito do caso. Então, no caso do Baruque, aí a proprietária comprou uma cômoda e ele foi cheirar e deitou na cômoda. E aí ele começou a espirrar. Aí ela me chamou, eu fui atendê-lo e em 2 dias ele já estava novinho em folha, não tinha mais nada, só com o retorno ao tratamento. Então, eu vou pedir, Cibele, mais um pouquinho de paciência. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos continuar com o nosso papo sobre homeopatia.
Estamos de volta com o ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo. Estou aqui com a professora doutora Cideli Coelho, especialista em homeopatia veterinária, falando muita coisa que a gente queria ouvir. Cideli, eu vou pedir uma licença, chegaram algumas perguntas e a respeito de uma dúvida muito comum. As pessoas argumentam, eu vejo isso no dia a dia, que a homeopatia tem um componente de autossugestão que a pessoa tem e seria infrutífero usar isso no animal, né? Porque o animal está pouco sabendo se ele está tomando aquilo ou não. E esse componente, né, psicológico, vamos dizer assim, de autossugestão, estou tomando há uma semana, estou melhorando. O animal não teria. Eu queria que você respondesse essa pergunta. O que ocorre? Claro. Isso é muito comum, né? Na medicina homeopática humana, né, o pessoal fala muito do efeito placebo. Isso não existe com os animais, como você mesmo colocou. Existem muitos proprietários, né, que têm a ideia de que, e até já chegaram a falar para mim, eu não trato o meu animal com homeopatia porque eu não acredito, né? Eu fui obrigada a responder para a pessoa que homeopatia não é religião, homeopatia é medicina. Então não importa se a pessoa acredita, se ela não acredita, não importa. O que importa é dar a medicação. O que acontece é que muitas vezes, se a pessoa não acredita na medicação, ele não vai dar corretamente. E aí não vai haver o efeito. Mas essa questão de acreditar não existe. Homeopatia é medicina. Porque se não fosse assim, como é que uma criança, então, seria tratada por o animal não sabe se ele está tomando o remédio, medicação ou não. Então, quer dizer, há resultado independente do que pensa o proprietário. Sim, sim. Você só quer a colaboração que ele dê o remédio certinho, né? Exato. E a sua experiência com animais silvestres e selvagens, Cideli? Nossa, foi muito bom você ter perguntado a respeito disso. Eu tenho uma experiência com animais silvestres, assim, fantástica, fantástica. A homeopatia trabalha muito bem com os silvestres e de uma forma muito rápida. Então, sem contar a vantagem, a grande vantagem que não existe a parte tóxica do medicamento, né? Então, eu trabalhei muitos anos com animais silvestres em criadouro, conservacionista e exótico. Fui trabalhar com homeopatia por causa desses animais. Então, muitos problemas de comportamento. Então, animais silvestres, você tem que tomar muito cuidado com o estresse. Então, com homeopatia, você consegue trabalhar, diminuir o estresse desses animais. Então, papagaios com arrancamento de pena, isso é um problema muito comum nas clínicas, né? E é um problema que a homeopatia consegue resolver, muitas vezes não de uma forma muito rápida. Por quê? Porque o profissional tem que descobrir por que aquele animal está cometendo aquele distúrbio, né? Distúrbio comportamental. Cideli, isso independente se for ave, réptil, todos os animais podem ser tratados pela homeopatia? Sim. Sim, todos. E acredito que isso ajuda bastante, porque você escapa, como não tem efeitos colaterais, não tem toxicidade, você também fica mais livre para trabalhar, porque na alopatia cada espécie tem sensibilidade a um componente. Então você faz farmacologia, você tem que saber que o gato não pode tomar isso, isso, aquilo, o cavalo não pode tomar isso, isso, aquilo. Então é muita coisa, né, para direcionar um tratamento seguro,
sem efeitos colaterais. E como não há essa toxicidade, acredito que a abrangência seja maior também, né? Sim, sim, com certeza. Tanto é que eu trabalho normalmente com pequenos animais, com os silvestres. As minhas pesquisas do doutorado, quando eu fiz, porque eu trabalho com pesquisa também, as minhas pesquisas foram feitas com suínos, em granjas. Então, o que acontece? Você trabalha mais, como você mesmo disse, de uma forma mais livre. Os animais de produção também respondem muito bem. E, teoricamente, peixes também podem ser tratados? Sim. Qualquer ser vivo do reino animal pode ser tratado pela homeopatia? Existem muitos trabalhos, Marta, com plantas. Homeopatia em plantas. É claro que isso é um assunto... dá um programa só, né? Dá um programa só. Exato, mas assim, os trabalhos que nós temos hoje com homeopatia são fantásticos. E esse primata que está essa imagem? Pode soltar. Esse aqui é um bugio, né? O nome dele é Fusca. Olhando assim, a gente pode pensar que ele está doente, né? Mas não, ele simplesmente é um animalzinho extremamente carente, né? Então, ele pedia muito carinho. Ele foi levado ao criador, mas foi retirado de uma casa, onde ele tinha todo o carinho, né? E foi levado para o criadouro, e lá... eu acabei medicando ele por um distúrbio de comportamento. Por quê? Porque ele estava adoecendo por falta de companhia. Então ele foi medicado para que ele tivesse uma qualidade de vida melhor. O próximo? Esse é um cachorro do mato, tá? Esse cachorro foi tratado de otite com homeopatia. Por quê? Porque ele não era um animal selvagem, como dá pra ver, ele é um animal dócil, domesticado. Exato. Mas uma coisa é você passar a mão nele da tela, a outra coisa é você manipular. Fazer curativo. Fazer curativo, colocar medicamento, é muito complicado, né? Um animal desse tipo. O estresse é muito grande. E o estresse pode fazer o animal adoecer. Ou seja, não compensa o estresse que você vai provocar nele. Exatamente. O benefício não compensa o estresse, exatamente, né? Exatamente. Aí ele foi tratado com homeopatia e ficou bem, em ordem. O próximo? Esse é um macaco prego, né? Ele estava com cólica, né? E também foi tratado com homeopatia. Eu coloquei essa foto para vocês terem a noção de como o animal, ele mostra, existe um medicamento homeopático que ele é muito bom para cólicas quando o animal está nesse posicionamento fetal, ele exatamente, ele se curva. E ele foi tratado com esse medicamento e ficou muito bem. Ou seja, um quadro agudo que deu para tratar com homeopatia, né? Sim. Precisava resolver a dor dele e foi resolvido. Rapidamente. Entendi. Foi resolvido em uma hora ele já foi colocado no recinto. E a administração, por exemplo, para um carnívoro, a forma de administrar esse medicamento tem que ser diferente de um herbívoro? Não é? Ou não? É a mesma, mesma apresentação? Mesma coisa. Ah, é? A única diferença, a única espécie, ou melhor, são os répteis e as aves, que não podem tomar líquido. Por quê? A homeopatia em líquido, normalmente, é em veículo hidroalcoólico. E a ave e os répteis são muito sensíveis a álcool, eles não podem tomar de jeito nenhum. Então, aves e répteis sempre são tratados com glóbulos. As outras espécies, você tem tanto a opção de tratar com glóbulos, como com a solução hidroalcoólica. Esse animal é um tigre, ele brigava muito com a fêmea, e ele foi trazido e ele brigava com a fêmea, e a gente, toda vez que ele brigava, era obrigado a sedar, ele está sedado,
e era obrigado a fazer a manipulação dele para dar os pontos e tal. E um dia, o anestesista demorou um pouco, eu acabei dando um medicamento para ele para hemorragia, homeopático, até que o anestesista chegasse. E após este medicamento, esse animal acabou parando de brigar e parar de andar atrás da fêmea, como ele andava antes. Então, na realidade, eu fui ajudar um problema físico e acabei resolvendo um problema comportamental dele. Desculpa. Aqui são ringnecks, é a bebê e a neck. Eu coloquei essa foto para ilustrar que a primeira vez que eu recebi a bebê foi porque ela estava com problema comportamental. E a proprietária, ela chegou no consultório, Marta, deu dó. Ela estava toda comida, literalmente. Então ela tinha manchas roxas pelo corpo inteiro do ataque ela estava atacando. Poxa vida. Então foi tratada um problema de agressividade, excesso de agressividade. Ela foi tratada com homeopatia. Isso aí é depois do tratamento, né? Foi na segunda consulta. Porque eu já estava mansinha perto de Exato. Você, Pois ela ficou tão bem. É claro que ela também não era uma agressiva com todo mundo, ela estava agressiva com a proprietária. Mas ela ficou tão bem que a proprietária resolveu trazer a outra. Ela tinha duas, então eu primeiro tratei da bebê, ela ficou bem, parou, tanto é que nas outras consultas a proprietária veio inteira. e aí eu trouxe a outra para ser tratada também. Muito legal. Aqui também é um problema, é um animal com a lesão na patinha, também foi tratado com homeopatia, não houve necessidade de tratar com antibiótico. Por quê? Porque com esses animais, com homeopatia, eles, não existe nenhuma dificuldade uma outra coisa muito importante se falar. Não existe dificuldade em você dar o medicamento. Então, os animais, eles tomam a medicação com muita facilidade. Não existe o estresse de você dar antibiótico, dar anti-inflamatório. Então, assim, acaba ficando mais fácil para o profissional. Aqui já era outro animal, já é outro tigre. A tigresa, ela tinha insuficiência renal. E foi tratada também com homeopatia, porque imagina você dar um tigre todo dia para fazer soro, né? Soroterapia, acho que seria muito complicado. Muito complicado. Então ela acabou sendo tratada com homeopatia. E conseguiu melhorar a qualidade de vida Consegui. também. É que depois eu me afastei e não tive mais contato com esses animais, eu confesso. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas assim, o período que eu estava lá, eles estavam super bem. Exatamente. Esse animal é um animal também que é um ícone, assim, na sua vida. Na minha vida profissional, porque ele é cardíaco. Então ele tinha um aumento no coração, ele tem edema pulmonar, catarata. Aqui ele já tá velhinho, mas eu trato dele há 7, 8 anos. Sei, como é que ele chama? É Zeca. O Zeca. É o Zeca. O Zequinha. Então o Zequinha, ele se trata, ele tem edema pulmonar. Na época, a dona passou a tratar com homeopatia porque ele não podia tomar nada alopático, porque ele passava muito mal, né? Ele tinha problema de intestino também. Esse animal é um animal que já deveria estar, já deveria ter entrado em óbito há muito tempo. E ele só se trata com homeopatia, ele não toma nada alopático. Né? Eu tenho mais um caso também, o Nick, que também tem edema pulmonar e só se trata com homeopatia. Aí é o Zequinha quando eu comecei a tratar dele. Né? Então como eu comecei a tratar dele, e aí na outra foto ele já velhinho.
Ele tá vivo? Vivo. Não, o Zequinha tá vivo. Tem quanto? Uns 18? Zequinha, é que ele ficou velhinho muito cedo. Porque ele já tinha esses problemas, né, cardiológicos. Exato. Então, hoje ele deve estar com uns 12, 13 anos. E aí, um coelhinho comendo um glóbulo, é isso? Isso é para mostrar a facilidade que você tem em tratamento homeopático. Pode ver, não tem briga, não tem guerra. Ele tá indo comer, ele vai comer. E é adocicado? Isso. Né? É adocicado. Então é muito fácil. É um outro também. Você oferece a medicação e eles... isso é um grande aliado, né? Eu que diga. Tenta dar uma gota de Novalgina para um gato que você vai ver. Né? Sem contar que você pode diluir na água e não tem... Pois é. Não tem cheiro, não tem sabor. É isso que é outra dúvida. Você pode diluir? Pode colocar no meio da comida, por exemplo? Ou não? Olha, pode, mas assim, o ideal seria na água e não na alimentação. Entendi. E existe uma incompatibilidade de um tratamento alopático com um tratamento homeopático? Por exemplo, o animal toma um cardiotônico, mas quer melhorar existe uma incompatibilidade ou não, Cibele? Olha, só existe um medicamento que tem a tendência de diminuir o efeito da homeopatia, que é o corticoide. Só. Então, por exemplo, muitos animais com problemas de tumores, câncer, né, oncológicos, são tratados com alopatia e homeopatia. Então, a homeopatia entra muito bem na diminuição dos sintomas ruins do problema da quimioterapia e etc. Então, Cibele, você citou vários casos comportamentais. Sim. E eu vou tomar a liberdade de convidá-la para um próximo programa. Sim, eventualmente, claro. Eu sei que sua agenda é corrida, mas porque a gama de problemas comportamentais que você tem resultado é muito grande, né? É muito grande. Então, e gostaria até que numa próxima oportunidade você trouxesse, se você tiver assim até... porque como são sintomas neurológicos, se você tiver gravado antes e depois, que você traga pra gente ver resultado, não sugestão. Né? Exatamente. Olha, infelizmente nós vamos ter que acabar o programa, o assunto está muito legal e eu só tenho a agradecer à professora, a doutora Cibele Coelho, por nos esclarecer, a mim também, várias dúvidas que a gente encontra no caminho aí quando se fala em homeopatia. Cibele, muito obrigada, viu, pela presença. Eu convite, muito obrigada. Foi muito elucidativo e a gente se vê na sexta-feira que vem. Eu sou Marta Lete Capelli, da Clínica Veterinária São Bernardo. Sempre com um tema muito quente para você. Até mais.